Já de volta com o programa Impressões, hoje em especial os 100 anos ou centenário de Celso Furtado. Conosco está o professor de História, José Otávio da Arruda Melo, e a neta de Celso Furtado, a Sofia Furtado. Eu queria perguntar ao professor, com relação ao Celso, um momento muito importante, que ele não era, vamos pensar assim, um político partidário, que fazia parte de um partido, embora ele tenha se filiado ao MDB, o PMDB, no retorno na década de 80, mas por que Celso ele acaba sendo atingido, alcançado pelo golpe de 64, né? E ele perde, então, os seus direitos políticos? Por que isso? Se ele não tinha um caráter, vamos dizer assim, político-partidário, qual foi o fator que determinou isso? Olha, em primeiro lugar, o movimento 64, ao contrário da ditadura de Vargas, porque nós tivemos dois momentos de forte ditadura no Brasil. Primeiro Vargas, de 1937 a 1945, com os militares à frente, porque a ditadura de Vargas era instrumentalizada pelos generais Eurico Dutra e Cosme Monteiro. Depois tivemos a ditadura militar de 1964, regida pelos princípios da Escola Superior de Guerra, de 64 a 1985. Há uma diferença fundamental entre as duas. A primeira prestigia os intelectuais, tanto que os intelectuais todos se incorporam, curiosamente, ao Estado Novo de Vargas. O Estado Novo de Vargas, inclusive, é o período florescente da cultura brasileira, com Gustavo Capanema, do Ministério da Educação e da Cultura. Já o movimento de 1964 é anti-intelectual. Ele começa logo por se voltar contra vários intelectuais, como Darcy Ribeiro, como Josué de Castro, Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré. Então, é um movimento anti-intelectual. Era um movimento que se voltava contra o populismo e contra os intelectuais, achando que a mentalidade crítica própria dos intelectuais abria caminho para o comunismo. Esse era o raciocínio da Escola Superior de Guerra. Então, no meio disso, vão ser alcançadas figuras que não tinham maior comprometimento com a realidade que estava sendo derrubada, como o Celso Furtado. Agora, a respeito dessa cassação de Celso Furtado, que chocou o país e de certa maneira, os círculos culturais da humanidade, porque, como você disse, ele não era um homem de partido, ele não estava comprometido com o populismo, ele não fazia pregação das chamadas reformas de base, ele serviu ao Estado e não serviu ao governo de João Goulart, tanto que ele vinha de vários governos. Ele vinha da época de Juscelino, ele vinha do tempo de Jânio, que não tinha nada a ver com o comunismo, e desembocou no governo de João Goulart, que o aproveitou em dois momentos. O aproveitou como superintendente da SUDENE, que a Sofia já fez referência, e o aproveitou também como ministro do Planejamento para a elaboração do chamado Plano Trienal. Agora, como essa cassação de Celso foi uma coisa assim, muito surpreendente e que chocou o país e, de certa forma, os círculos culturais da humanidade, exatamente por essas razões que nós estamos analisando aqui, eu perguntei a Rosa Furtado, a segunda mulher dele, como sabe, Celso teve duas esposas, né? Uma física, chamada Cláudia Tosi, que é argentina, e depois Rosa Furtado, que, inclusive, oferece à obra dele uma nova perspectiva, já que Rosa é uma intelectual, é uma tradutora, é uma poliglota. Pois bem, eu perguntei a Rosa por que essa cassação de Celso. Ela me disse que foi por inspiração de um pernambucano que tinha inspirações e aspirações políticas, que era Costa Cavalcante. Costa Cavalcante estava muito preocupado em dominar Pernambuco. Em Pernambuco, a repressão foi muito violenta. Há uns estados em que a repressão se faz particularmente aguda. Pernambuco é uma delas por causa do governo de Arraes. A outra é Rio Grande do Sul, por causa da prefeitura de Brizola. Então, Costa Cavalcante estava preocupado exatamente em montar um esquema que colocasse abaixo todo o ideário, todas as inspirações, todas as motivações de Arraes. E então achou que precisava caçar Celso Furtado, que poderia vir a ser um elemento de que as forças antirrevolucionárias se valessem para exatamente contestar o regime militar que estava se instalando. Essa foi a explicação que Rosa Furtado me ofereceu. Eu acho que ela vai colocar isso em algum livro, porque ela falou isso numa reunião do Grupo Zé Honório, e nessa reunião estávamos muitos. Nós éramos como as figuras do Evangelho. Nosso nome era Legião, porque nós éramos muitos. Ela não pediu segredo a isso, não. Depois eu conversei com ela, quando viajamos daqui para Campina Grande, ela repetiu a mesma versão, responsabilizando Costa Cavalcante
sob a alegação de que ele estava preocupado em barrar uma figura que pudesse, em Pernambuco, fazer frente ao ideário revolucionário da Escola Superior de Guerra, e essa figura seria exatamente Celso Furtado, que tinha muito prestígio em Pernambuco por causa da SUDENE. Professor, tem uma coisa interessante que eu queria que você comentasse, é que no início dos anos 60, aqui na Paraíba, as ligas camponesas, né, que estava de forma forte de Pernambuco, aqui entrando na Paraíba, culminou também com a morte com o João Pedro Teixeira, né, a morte dele. E antes disso, há toda uma história de que John Kennedy, o presidente americano, viria à Paraíba, né, visitaria Sapé. E é interessante que há uma foto, né, bem interessante, em que Celso está lá nos Estados Unidos, numa visita a John Kennedy. Até que ponto isso, há uma ligação dessa vinda dele à Paraíba depois desse encontro com Celso? Há alguma coisa nesse sentido? Bem, aí são duas questões que se entrelaçam, não é? Kennedy estava lançando a Aliança para o Progresso e, em razão dela, Celso Furtado procura Kennedy nos Estados Unidos. A entrevista realmente foi muito boa. Celso Furtado conta nas memórias dele, eu acho que no livro A Fantasia Desfeita, porque Celso Furtado precisa ser muito compreendido através das suas memórias. Ele tem 3 livros de memórias, que são exatamente A Fantasia Organizada, A Fantasia Desfeita e Os Ares do Mundo. São livros de ideias. Na Fantasia Desfeita, ele conta que foi aos Estados Unidos exatamente para se entender com Kennedy, que estava lançando a Aliança para o Progresso, e Celso contava com os recursos da Aliança para o Progresso para implementar alguns dos projetos da SUDENE. Então, ele foi exatamente se entender com Kennedy a respeito da Aliança para o Progresso. Mas acontece o seguinte, a Aliança para o Progresso começou a se desfigurar com a morte de Kennedy. Então, com a morte de Kennedy, entra Johnson, cujo pensamento é exatamente o oposto. Johnson estava, inclusive, engajando os Estados Unidos na luta do Vietnã, engaja os Estados Unidos na intervenção da República de São Domingos no Caribe, quer dizer, é um governo assim, militarizado, e, por conta disso, se volta contra as ligas camponesas. Então, o que Celso esperava contar como suporte para a SUDENE através da Aliança para o Progresso, não conta mais. Esse é um ponto. Essa é a questão de Celso. Agora, a questão daqui, da Paraíba, a questão da Paraíba diz respeito exatamente ao caso de que as ligas camponesas foram muito fortes na Paraíba. Há alguns autores que acham que as ligas camponesas que surgiram em Pernambuco, surgiram no Engenho Galileu, em Pernambuco, mas depois progrediram aqui, através do município de Sapé. Então, a Liga Camponesa mais poderosa do que a Liga Camponesa do Limão. A Liga Camponesa do Limão é uma liga muito forte, ficava na região de Palmares, na zona sul da Mata Úmida de Pernambuco, mas a Liga de Sapé chegou a ter um contingente maior do que a Liga do Limão de Pernambuco, chegou a ter 20 mil integrantes. Então, em razão disso, Kennedy estava interessado em vir aqui ao Nordeste. Isso aparece nos meus livros. Eu tenho vários trabalhos sobre a história da Paraíba e não ocultei esse lado social. Celso Furtado, inclusive, é uma figura que aparece muito, embora eu seja mais um capistraniano, embora eu seja mais ligado a seu Loro e a Fernando Henrique Cardoso, de que eu fui aluno. Mas eu aproveito muito Celso Furtado, exatamente porque nos meus livros eu chamo a atenção para essa fermentação social que existia com as ligas camponesas aqui, na zona da Mata Paraibana, e em razão disso, que culminou com a morte de João Pedro Teixeira, no dia 2 de fevereiro de 1962, em razão disso, Kennedy estava interessado não, Kennedy chegou a marcar a vinda dele aqui aos Estados Unidos. Isso, inclusive, está na entrevista de Assis Lemos, o elemento que intermediava essa vinda de Kennedy aqui à Paraíba era Assis Lemos, que era uma espécie de coordenador das ligas camponesas, presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais da Paraíba, e por conta disso, Kennedy estava interessado em vir aqui aos Estados Unidos. Chegou a haver uma reunião, mas Celso Furtado não participa dessa reunião, não. Essa reunião é com o general Amaury Cruel, que era o chefe da Casa Militar, o embaixador dos Estados Unidos, eu acho que era Lincoln Gordon, tinha também o coronel assessor de segurança da Embaixada Norte-Americana, que era Vernon Walters, e havia uma outra figura aí, que eu não me lembro, não sei se Darcy Ribeiro, Raul, não sei, tinha uma outra pessoa. Essa reunião foi no Palácio
do Alvorada. Jango suspendeu todas as suas atividades para reservar um dia para essa reunião. Conseguiram localizar Assir Lemos, através de um deputado pernambucano chamado Clodomir Moraes, e realizaram essa reunião em que ficou marcada a vinda de Kennedy aqui à Paraíba. Ele viria, saltaria no aeroporto Castro Pinto, iria para Sapé, onde falaria ele, falaria a mulher dele e um representante das ligas camponesas. O pessoal dos Estados Unidos estava muito preocupado com o problema do populismo. Vai ser o sujeito para falar em nome de Kennedy e tal, sim, ali não. Então, só falariam essas 3 pessoas. Quer dizer, a reunião realmente chegou a ser montada, como está nos meus livros. Eu tenho vários livros sobre a história da Paraíba, onde o segmento social aparece, e essa reunião está perfeitamente delineada, a partir dessa reunião realizada em Brasília. Agora, a visita não se realizou exatamente porque Kennedy foi assassinado. Bacana, professor. Vamos aqui para a Sofia. Sofia, nós vamos ver que o Celso vai ter pelo menos 10 anos com seus direitos cassados. Ele vai para o exílio, mas é no exílio que ele vai, de uma certa forma, produzir ou expandir ainda mais a sua parte mais intelectual. É isso mesmo? Bom, o exílio teve um papel muito importante também na escrita dele. Primeiro ele foi para os Estados Unidos, né, onde ele deu aula na universidade de Yale, e depois e onde também ele desenvolve uma boa parte ali das suas obras, do seu entendimento sobre o Brasil e a América Latina, e depois ele vai para Paris justamente finalizar ali onde ele se estabelece, né? E nesse momento, eu acho que foi um momento que ele conseguiu captar a maior quantidade de jovens ali que se sentiam inspirados e começaram a entender um pouco melhor a formação da América Latina e do Brasil, porque diz ele, né, e diz ali nas suas obras, que era quando tinha a maior quantidade de alunos, né, aquelas grandes... A Tânia Bacelar fala disso, né, quando ele dava aula nesses auditórios enormes que tinham lá na Sorbonne, ficava lotado de jovens de todos os lugares do Brasil, do mundo, na verdade, né, de todos os continentes, e isso demonstra que foi quando ele ali como primeiro professor, se eu não me engano, primeiro professor emérito na Sorbonne, que brasileiro, né? Ele foi quando ele conseguiu demonstrar para um público enorme de jovens o poder do estruturalismo, né? Da teoria estruturalista que ele desenvolve, e como que o Brasil está envolvido nessa compreensão regional, né? De desenvolvimento regional. Então, ele faz essa apresentação do Brasil para a Europa, um pouco para os Estados Unidos. Ele já nos Estados Unidos, como ele já tinha uma carreira pública bastante consolidada, ali já tinha lançado a Formação Econômica do Brasil, ele já trazia bastante um aporte histórico, estruturalista também para dentro da discussão. Então, ele já fazia muitas reuniões, era muito procurado por alunos brasileiros e também de outros países. Então, esse processo mesmo dele estar se envolvendo com outras nacionalidades foi muito importante para a formação da ideia do que é o Brasil internacionalmente, né? Do que é o Brasil. Essa visão, inclusive, ajudou ele a depois voltar e entender a importância, né, no segundo momento, da cultura para a formação brasileira, né? Porque ele passou a entender que a cultura fazia parte do desenvolvimento, né? Sem a formação de um pensamento crítico que envolvesse a participação popular das pessoas com um pensamento que tivesse um aporte da cultura, isso não haveria desenvolvimento no Brasil, né? Então foi quando ele chega e se torna ministro da Cultura no governo Sarney que ele também consegue colocar um pouco em prática essa ideia, inclusive da participação, a necessidade de participação e não da manutenção das estruturas sociais como elas vêm sendo concretização do poder na mão de poucos, né, e tudo mais. Então, ele fez esse papel um pouco de apresentar o Brasil para
para outras pessoas de outros países, para alunos, para os estudantes, numa perspectiva histórico-estruturalista. Muito bom. Sofia, seu avô faleceu em 2004, tinha 84 anos, e me parece e acho que você era bem jovem. Mas eu queria que você falasse para a gente esse lado do relacionamento entre avô e neta. Como era a pessoa, né? A pessoa de Celso Furtado, fora dessa história da economia e de outras coisas mais. Bom, quando ele faleceu, eu era menina, né? Tinha 9 anos, então era super nova, mas eu tinha alguma frequência de contato com ele, né? Então, a gente fazia os encontros da família nos aniversários. Ele morava no Rio de Janeiro, eu em São Paulo, né? Então, também tinha um pouco essa distância física, mas sempre que a gente tinha oportunidade de ir até o Rio de Janeiro, nós nos encontrávamos na casa dele. E uma das coisas que me marca muito, né? Essa pessoa, ele era muito reservado, mas ao mesmo tempo, sempre que falava com muita atenção, com muito carinho. Tenho fotos junto com ele quando pequenininha, né, menorzinha, ele sempre muito carinhoso. Então, apesar de ser uma figura séria, né, aparentemente muito polida, muito assim introvertida também, ele tinha um cuidado com a família assim bastante atencioso, né, também nas cartas que ele mandava ao meu pai, ao meu tio também. Eu tive acesso a essas cartas que eu acho que nem estão na coletânea que a Rosa organizou, mas que sempre me marcou essa presença enquanto um apoio ali evidente ao longo de toda a trajetória, tanto do meu pai quanto a minha, né? Ele já estava mais idoso, mas ele sempre foi uma pessoa assim que deslocou muita atenção, inclusive quando aconteciam os eventos familiares, né? Então, a família se reunia para ouvi-lo falar. Era um momento importante da confraternização, da celebração do aniversário dele, lá em novembro, né? Em julho, e normalmente a gente fazia esse encontro familiar. Então, sempre teve um pouco dessa presença dele muito respeitada pela família, mas também com muito carinho. Muito bom. Professor, a gente está chegando ao final do programa e eu queria que você tivesse esse espaço para fazer as suas considerações finais. Professor. Bem, as minhas considerações finais se dirigem à TV Assembleia, que está realmente realizando um trabalho muito importante. Eu creio que o centenário de Celso Furtado está alcançando os seus objetivos, porque não se trata de exaltá-lo, ele não precisa disso. Não se trata de glorificá-lo, ele também não precisa disso. O que é preciso em relação a Celso Furtado é estudá-lo, é discuti-lo, é avaliá-lo criticamente. Não só ele, como os grandes pensadores da sua geração, que se voltaram exatamente para a construção do Brasil. E nós temos exatamente com uma série de trabalhos muito importantes. Agora mesmo, o Correio das Artes, sob a liderança de William Costa, acaba de publicar, eu acho que Sofia já viu esse tabloide, As Lições de Celso Furtado, não é? Que foi publicado no domingo, juntamente com outro tabloide muito importante sobre os 90 anos da Revolução de 30, porque nós tivemos no dia 26 de julho essas datas muito importantes. O centenário de Celso Furtado coincidiram com o momento culminante da história do Brasil e da Paraíba, que é a Revolução de 30. Então, o jornal A União trouxe um tabloide, que, aliás, devia sair no domingo, saiu na terça, sobre a Revolução de 30, e trouxe esse sobre Celso Furtado, que está sendo objeto de várias publicações. A UEPB, inclusive, está lançando 3 livros que vêm acondicionados numa espécie de uma caixa. Esses livros representam depoimentos de pensadores muito importantes a respeito de Celso Furtado, entre eles Francisco de Oliveira, que foi seu superintendente substituto na Sudene, entre eles Juarez Farias, que é paraibano, governou o Estado, que foi o diretor do Departamento de Industrialização da Sudene. Então, nós temos também um outro trabalho do qual eu faço parte, há um livro que a União está lançando, com Zé de Almeida, com Heitor Cabral e com analistas paraibanos da obra de Celso Furtado. Então, o que é importante é que as novas gerações se voltem para essa massa crítica e deem a Celso Furtado o que ele merece e o que ele precisa, que é exatamente a avaliação do seu extraordinário pensamento, voltado para 2 vetores, os vetores básicos da área de Celso Furtado, o desenvolvimento e a integração regional.
esses vetores que se fundiram na sua experiência criadora da época da Sudene, entre 1961 e 1964. Muito bom, bem lembrado. Professor Zé Otávio, muito obrigado pela sua entrevista. Agora vamos... Ok. Sofia, as suas considerações finais também. Bom, para mim, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Assembleia da Paraíba. Eu gosto de falar que a Paraíba é o grande patrono da imagem de Celso Furtado, porque vocês têm zelado por isso de uma maneira que nenhuma outra região tem feito. Não, a Paraíba demonstra essa força em cada uma das pessoas que eu tenho conversado sobre Celso Furtado. Enfim, é realmente muito importante esse esforço. E com certeza vai ser reconhecido pelas próximas gerações, pelos jovens que estão aí, que estão tendo acesso às redes sociais, que estão fazendo esse trabalho, enfim, também de divulgação. Eu acho que esse momento de pandemia é muito simbólico, que tenha sido junto com o centenário, porque é justamente o momento que nós estamos, parece que, sem perspectiva, né, uma coisa muito incerta do que será, e é nesse momento que Celso Furtado diz que é necessário que a gente use a nossa criatividade para sair da crise, né? Então, é para isso que serve a capacidade criativa de cada um dos brasileiros, né? Eu acho que nós temos que nos inspirar em Celso Furtado, que tanto as novas gerações quanto as que já estão aí, que são contemporâneas do meu avô, que, enfim, que estão vivendo isso, a gente tem que se inspirar nessa esperança dele, né? Ele usava muito essas palavras, tanto de esperança, quanto de mito, quanto de utopia, inclusive, mas eu acho que todas elas vêm acompanhadas de uma perspectiva de que é possível superar essa situação que a gente está vivendo, e é nesse sentido que a gente tem que se apoiar em Celso Furtado para acreditar num Brasil, e não só através dos estudos, porque a gente acredita, né? Eu acho que até eu, na minha primeira juventude, acreditava que era muito difícil ler Celso Furtado, mas não, é uma leitura que é acessível para todo mundo, ela não é difícil de ser acessada por pessoas de outras áreas, é justamente isso também uma questão importante. E que a gente leia e interprete-o não apenas pela parte intelectual, que é muito importante, mas também nesse diálogo direto com as ações, com as políticas, né? Ele fala sobre essa importância de articulação com a política, com a tomada de ações, com a autonomia. Então, eu acredito que esse momento é o momento de olhar para Celso Furtado diante da pandemia e perceber que há esperança, que é necessário se movimentar, agir através da criatividade. Muito bom. Sofia, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui conosco. Obrigada. Ok, obrigado aos dois entrevistados. A gente vai chegando ao final do programa Impressões, mas a gente queria deixar, antes de encerrar, um vídeo aí com a deputada Poliana Dutra, que esteve lá em Pombal, e mostra a casa onde nasceu o Celso. Ela fala um pouco dessa história. Ela estaria conosco nesse programa, mas por força, o motivo maior, não foi possível. Mas você vai acompanhar a partir de agora esse vídeo que a deputada parlamentar fez lá na cidade de Pombal. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá. Foi a casa de Celso Furtado. Aqui ele nasceu e viveu a sua primeira infância. Ele morou aqui em 1920 e 1927, aqui na antiga Rua do Rio, hoje Coronel José Fernando. Foi nesta casa que Celso Furtado viveu a sua primeira infância. E esta cidade tem sido destacada como a cidade berço de Celso Furtado, um dos maiores cientistas sociais que o Brasil produziu no último século. Se isso é motivo de orgulho para o Brasil, imagine o quanto é honroso para nós pombalenses termos Celso Furtado como nosso conterrâneo. Celso Furtado não teve tantas referências aqui na cidade de Pombal, porque ele saiu muito cedo de Pombal e foi se tornar cidadão do mundo. Mas foi aqui, nesta cidade, que ele viu em algumas ruas pessoas mortas pela invasão do cangaço. Certamente ele viu desigualdades sociais.
Foi na casa dele, aqui em Pombal, que ele viu uma enchente pesada do rio, as águas removerem o fogão da cozinha para a sala. Teve momentos que ele teve a sensação que o perigo estava por todos os lados, seja do lado das pessoas, seja do lado da natureza. Certamente isso aguçou a sensibilidade do Celso Furtado, do economista, do professor, do doutor, do grande economista do mundo, do servidor da República, assim como ele gostava de ser chamado. Ele criou o relatório no GTDM e colocou que a sistematização dos investimentos em matéria de transporte, o aumento da capacidade da energia elétrica, que era possível aproveitar os recursos humanos do Nordeste. Ele estudou que era necessário reestruturar a economia rural. Ele falava já na industrialização do Nordeste e na ocupação das terras férteis do Maranhão. Ele traz para nós a importância de ter o Nordeste como fator de desenvolvimento do Brasil. E a gente traz esse pensamento de Celso para o mundo pós-pandemia, para que a gente possa refletir que só há desenvolvimento onde existir um projeto social subjacente. E é desta cidade de Pombal que eu trago o pensamento de Celso para que possa ser luz em tempos atuais. Celso Furtado vive na nossa história e nesta cidade.